Olá pessoal, bom, a gente não podia deixar de falar do assunto do momento, que é o apagão de energia desta terça-feira. Este é o assunto do vídeo hoje. Bem pessoal, antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para receber os novos conteúdos em primeira mão e faça aqui abaixo os seus comentários sobre o assunto tratado no vídeo de hoje. Bem, vamos lá. Hoje é rapidinho aqui, mais como um bate-papo, já que o assunto do momento é sobre o apagão de energia elétrica que tivemos nesta terça-feira. Não tinha como não vir à tona, né, a questão da privatização da Eletrobras. Eu já gravei vídeos aqui sobre a privatização dos Correios, né, sobre a minha opinião sobre a privatização da Petrobras. E, se não me engano, já falei sobre a privatização da Eletrobras também, em algum desses podcasts aqui do canal. Mas sempre que esse assunto vem à tona, né, principalmente com um evento dramático como esse, que é do apagão, que gera sempre uma incerteza, né, dessa segurança energética. Sempre que a gente fala de segurança energética, as pessoas acham que são coisas meio abstratas, mas não são, né, são coisas que afetam diretamente a vida de todas as pessoas, todas as empresas e da economia como um todo, né? Se você não tiver segurança energética, você tem um grande prejuízo econômico, porque todos nós dependemos de energia e o funcionamento, né, dos negócios, das empresas, tudo depende, tanto que a gente sentiu, né, o pessoa física sentiu que ficou sem internet, sem WhatsApp, sem mensagens, e isso hoje afeta a vida de todo mundo, né, essa rede de infraestrutura em tecnologia. Então, não tinha como não vir à tona o assunto da privatização da Eletrobras. Vocês sabem, minha opinião, sempre fui contra. Acho que não tinha motivo nenhum para privatizar. Por que privatizar uma empresa como a Eletrobras, ou como a Petrobras, ou como o Correio? Que ganhos, né, a economia terá, que ganho, o ganho na realidade é prejuízo, sob o meu ponto de vista, porque o Estado tem que estar em alguns setores da economia, até porque é ele que investe em inovação, é ele que cria, né, essas grandes redes de infraestrutura, porque ninguém na iniciativa privada, né, teria essa disposição. E na avaliação de viabilidade econômica, nenhuma empresa se aventura a entrar nesse tipo de projeto, porque os retornos são de longo prazo e você não pode ter a maximização de lucro como seu objetivo final, porque senão você não entra nesse tipo de projeto, né? Então, depois que o Estado já correu todo o risco, né, já fez toda a inovação, já criou toda a infraestrutura, por que vendê-lo para a iniciativa privada que vai assumir esse negócio com uma outra visão, que é natural de uma empresa privada, uma visão de maximização de lucros. E não tinha como esse assunto vir à tona e eu não lembrar de vários assuntos que a gente trata aqui no canal e rapidamente me lembrei de 4 livros, né, que eu vou comentar aqui com vocês. Um deles eu não vou mostrar aqui, porque é o Sonho Grande, né, aquele que tem os 3 acionistas do 3G Capital na capa, que é o Beto Sicupira, o Marcel Telles e o Jorge Paulo Lemann, que é um livro que ficou muito famoso. Na verdade, eu só ia citar uma parte do livro que diz que o livro de cabeceira do Marcel Telles, mas por consequência dos 3, né, é esse livro aqui, né, o Dobre Seus Lucros em 6 meses ou menos, né, várias maneiras aqui, 78 caminhos, né, para você cortar, reduzir custos, incrementar receitas, e obviamente melhorar ali a sua última linha, né, Improve Your Bottom Line. É do Bob Pfeiffer, já existe, quando eu comprei esse livro é de 1900, se não me engano, 95, né? Se incomoda que eu vou trocar o óculos, porque sabe que a idade bate e você precisa de mais de um óculos. Não porque a vista ficou ruim, é porque o meu braço começou a ficar curto, e aí eu precisei comprar um óculos aqui que alonga o seu braço. Então esse livro aqui que eu estava comentando, né, é um livro de 1995, né? Nessa época não tinha, ele é recente, esse livro, se não me engano, foi lançado em 93 e era só um paper, se não me engano, e virou livro, né, esse livro aqui em 95. Na época eu era executivo da Xerox do Brasil, e a gente sempre lê com o olhar de administrador, né, mas ele ficou famoso agora quando veio o caso da Americanas. Já tem, tá? Para quem quiser ler, tem a versão em português, chama Dobre Seus Lucros em 6 meses ou menos. Então me lembrei desse livro, vou mostrar alguns trechos aqui dele. Me lembrei desse aqui, 23 coisas que não te contaram sobre o capitalismo, do economista coreano, né, o Rajong Chan, e o Estado Empreendedor da Mariana Mazzucato. Por que eu queria mostrar isso aqui, em vez da gente ficar comentando, né? Como eu disse, acontece esses eventos, a gente lembra de várias
passagens, né, dos teóricos aqui, dos acadêmicos e pessoas que estudam, né, a economia e os mercados. E aí me lembrou da Mazzucato que essa frase dela é: qual é o futuro desse sistema de risco socializado e recompensa privatizada? Ou seja, privatizamos a Eletrobras, todo o retorno que gera é para uma pequena parte, né? E por que eu citei o 3G, né? Porque os três acionistas do 3G Capital, que são os mesmos da AB InBev, que são os mesmos do Burger King, que são mesmos da Kraft Heinz e que são mesmos da Americanas, né? Eles que entraram nessa privatização da Eletrobras e estão aí no quadro de acionistas da empresa. Então, essa recompensa, o retorno que essa grande empresa de energia elétrica, de infraestrutura de energia elétrica, retira do mercado, vai, né, para os acionistas privados agora. E quando acontece esse evento, né, o risco é de toda a sociedade, o risco é socializado. Então, isso aqui ilustra bem, né, o risco socializado e a recompensa privatizada que ela coloca. O interessante é que, embora alguns investidores muito conhecidos admitam o papel de liderança do Estado, só existiu a Petrobras para ser privatizada porque o Estado criou e carregou esses anos, décadas todas, né, até criar essa infraestrutura, né. Eles não se mostram muito dispostos a abrir mão do retorno financeiro que conseguiram obter com esses investimentos e ainda menos dispostos a permitir que o Estado aumente os impostos sobre ganhos de capital e distribuição de dividendos das grandes corporações. Coincidência, né? Essa fala aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui nesse livro da Mazzucato é esse trechinho, né? Fala: entendendo melhor o risco, podemos reconhecer o papel do setor público nas atividades inovadoras. Com isso, torna-se imediatamente lógico que é preciso haver uma distribuição mais coletiva dos rendimentos, dado que a presença da inovação é resultado de um processo coletivo, cumulativo, incerto e de longo prazo. Nos lembra uma empresa que eu vou citar daqui a pouco. Como conjunto geral de propostas da relação risco-benefício, quando a apropriação dos benefícios supera o risco ocorrido no processo de inovação, o resultado é a desigualdade. Quando o grau de desigualdade atrapalha o investimento no processo de inovação, o resultado é a instabilidade. E quando o grau de instabilidade aumenta a incerteza do processo de inovação, o resultado é a desaceleração ou mesmo o declínio do crescimento econômico. Não se iludam, né? Esse tipo de evento gera um risco tão grande para a economia e se isso mostrar que o sistema elétrico nosso é frágil, e eu vou falar o porquê, existe uma cadeia de fragilidade que sinalize que isso possa voltar a ocorrer, a gente tem um impacto muito grande na economia, e é o que está dizendo aqui, vai ter uma desaceleração, né, no crescimento econômico. Mas o trechinho que eu gostaria de terminar aqui da Mazzucato é: como base do processo de inovação, o Estado costuma fazer investimentos em infraestrutura física e humana que empresas ou indivíduos, pessoas, né, não poderiam financiar por conta própria, tanto pelo valor dos custos fixos quanto pelo nível de incerteza desses investimentos. Eu já falei bastante sobre isso, né? Empresas da iniciativa privada ou pessoas não fazem esse tipo de investimento, porque quando você faz uma análise de viabilidade econômica, inclusive é o que eu ensino para muitas empresas, não, são projetos que são descartados, né? Porque existem outros projetos que dão um retorno melhor, num tempo menor, com risco menor. Então, é tipo de investimento que nenhuma empresa privada faz. Então, quando eu falo aqui em incerteza, me lembra, muita gente falou da Petrobras. A Petrobras hoje é a única empresa que detém a tecnologia de exploração de petróleo em profundidades, né? Em altas profundidades aí no oceano. Só que quando fizeram um consórcio lá atrás e as empresas privadas foram permitidas também tentar explorar o pré-sal, as grandes empresas abandonaram o projeto. Ficou conhecidíssimo que a Shell, que é uma empresa holandesa, né, das maiores empresas de petróleo do mundo, tem uma presença forte no Brasil, através também da joint venture, né, com a Cosan, que é a Raízen, mas a Shell Internacional, né, entrou nesse consórcio e também foi-lhe permitida acessar lá e explorar o pré-sal. No meio do caminho eles abandonaram porque o risco era muito grande, exigia um investimento muito grande para se encontrar o petróleo e a incerteza de encontrar ou não. Então a empresa saiu. Por que a Petrobras continuou? Porque é uma empresa estatal, foi criada, né, para isso, para a inovação, que é o que a Mazzucato diz, foi criada para isso. O fim dela não é só a maximização de lucro,
obviamente toda empresa precisa ter lucro, mas o fim dela é a segurança energética do país e a exploração. E a descoberta lá do pré-sal foi, agora que descobriu, todas as empresas querem aproveitar. Mas lá atrás, quando era para investir, para descobrir, né, todas as empresas caíram fora, inclusive a Shell foi uma das últimas a abandonar. No meio do caminho ela falou, não, isso não é para mim, é um risco muito grande, um investimento muito grande, e eu não quero. Então, depois que a empresa estatal faz e vai, aí agora todo mundo quer, né? Todo mundo quer privatizar, né? Passou o pior momento, agora todo mundo quer comprar a Petrobras. Vende, vende se for bobo, né? Se o negócio fosse meu, não venderia. E como o negócio é do Estado brasileiro, eu recomendo que não se venda também. Mas vamos aqui no livro do nosso amigo coreano aqui, que ele fala mais ou menos isso também, tá? Os acionistas podem ser os donos das corporações, mas com frequência são aqueles que menos se importam com o futuro a longo prazo da empresa. Os acionistas dão preferência a estratégias corporativas que maximizem os lucros a curto prazo, geralmente em detrimento de investimentos a longo prazo, e maximizem os dividendos desses lucros, o que enfraquece ainda mais a perspectiva a longo prazo da empresa por reduzir a quantidade de lucros acumulados que podem ser usados como reinvestimento. Isso aqui, na verdade, falado de uma forma bonita escrita, mas eu sempre falo isso aqui, que as empresas, né, no caso da Petrobras, estava distribuindo 100 bilhões de dividendos por ano. Por qual motivo? Vai dizer que não, quer dizer, vendeu a BR Distribuidora por muito menos que isso e distribuiu 100 bilhões. Não faz o menor sentido, já que tinha tanto dividendo para distribuir, por que não retém uma parte e reinveste, né? Para que aquele programa de desinvestimentos? É uma coisa a se questionar. Não sejam ingênuos, não coloquem aqui nos comentários esses comentários superficiais, né? Me xingando, me chamando de comunista. Por favor, coloquem argumentos. Então vamos lá. Ele fala, né, que os economistas argumentam, os defensores do mercado, que deixar as pessoas decidam o que fazer é a melhor maneira de administrar a economia no mercado. E, engraçado, ele dá o exemplo aqui, que eu sempre recomendo para vocês, daquele documentário, The Midas Fórmula, né, que conta, ele fala exatamente do caso aqui do Bob Merton, né, e do Myron Scholes, que criaram o fundo LTCM, ou seja, Nobel de Economia, por criar uma forma de precificação de ativos e quebraram o negócio porque não souberam precificar o ativo, né? Então, que ele diz, ele combate, né, essa visão de que o mercado se ajusta porque as pessoas sabem o que fazem, parte do pressuposto que as pessoas são racionais, né? Isso já foi comprovado várias vezes que não é. Aí ele cita alguns casos, inclusive do 2008, né, fala que as pessoas são racionais, né? Ele cita os melhores administradores, gestores de fundos, banqueiros de alto níveis, né? Os bancos centrais de quase todo mundo, os maiores banqueiros, né? O cara britânico HSBC, do espanhol Santander, os maiores acadêmicos, né? Da New York University, do Baird College, todos eles, né, estavam lá no fundo do Bernard Madoff. Então, mais uma prova aí que todos nós somos racionais e o mercado se autorregula. Não só não se autorregulou, como deixou o cara dar um golpe desse, teoricamente primário, o golpe do Madoff, né? Aí ele cita, inclusive, a AIG, que era a maior seguradora do mundo, quebrou e acho que semanas antes, né, dele quebrar, o executivo estava lá dizendo, quer ver? O Joey Castano supostamente teria dito que é difícil para nós, sem parecer petulantes, até mesmo descortinar um cenário dentro de qualquer esfera de razão que nos mostre perdendo um único dólar em qualquer uma das transações de swaps de risco, que eram os CDS, né, o Credit Default Swaps. É engraçado, né? Aí depois poderá não achar que a suposta falta de petulança é muito divertida, considerando que a AIG faliu por causa do seu fracasso com um portfólio de 441 bilhões de dólares em CDS. Imagina a arrogância. O cara fala, 2 semanas depois ele quebra justamente porque estava fazendo isso, né? Que ele disse como se ele dominasse esse assunto, né? Então, porque esses comentários aqui são as citações desse livro. Tudo que eles falam aqui é o que o pessoal do 3G Capital segue aqui, tá? Que tá lá no Sonho Grande, tá dizendo, e isso aqui é o livro de cabeceira do Marcel Telles, dobre seus lucros. Aí aqui eu vou me reter aqui algumas coisas. Eu, se for chamar esse livro aqui, aí você fala, você tem o livro. Eu tenho, li quando eu era executivo, e nada do que a experiência, né, a idade vá nos mostrando os equívocos, né, que você vai aprendendo ao longo do tempo. Hoje, eu reli esse livro aqui e me parece mais tipo o Manual do Canalha.
Porque é impressionante, né? As dicas que ele dá, como é que você melhora o lucro da sua empresa é matando as outras, né? Que, inclusive, eu coloquei uma coisinha diferente, eu não ia citar, mas é a coisa do que eles seguiam, contas a pagar, o que eles seguiam na Americanas, tá? Que inclusive é o que veio estourou aqui, o que eles faziam com os fornecedores, né? Então ele diz aqui, tá em inglês, eu já vou ler meio traduzido, tá? One is, não, ó. É muito simples estender os seus pagamentos, ou seja, retardar, né, os pagamentos, atrasar os seus pagamentos, visto que os seus fornecedores vão esperar você pagar ao invés de te perder como cliente, né? E aí, estenda os seus pagamentos na primeira vez, né, por 45 dias. Depois, 60 dias. Depois, 3 meses. E depois, 6 meses. Nunca pague o seu fornecedor antes dele te cobrar por 2 vezes. Atrasar uma fatura 180 dias, e é o que mostrou que eles faziam mesmo na Americana, né, matavam os fornecedores. E era um manual do que fazer com o fornecedor. Um manual do canalha, né? Como é que você faz isso com imagina se é fornecedor da Americanas, né? Você está lá pequeno, vende toda a sua produção, que é o que acabou aparecendo, toda a sua produção você vende para aquela empresa, você depende do pagamento daquela empresa para pagar suas contas, pagar seus funcionários, e o cara lá do outro lado está pensando isso, está seguindo esse manual. Não pague seu fornecedor por até 6 meses. Como é que sobrevive, né? A empresa está lá sem capital de giro, vai ter que se alavancar, pegar dinheiro capital de giro, pagar juros, entra numa espiral que nunca mais sai e quebra, né? Mas a grande empresa lá, muito bem gerida, administrada, né, com base nesse manualzinho aqui, o que ele faz? Maximiza os lucros e distribui para os seus acionistas. Na realidade, era uma fraude, né? Então, eu só fiz anotações dos capítulos, né? Ó, todo custo pode ser reduzido. Ou seja, não interessa se pode ou não, você vai lá e reduz, né? Primeiro, reduza os custos, depois faça perguntas. Decrete congelamento e cortes. Não, você pegar todos os capítulos aqui é escabroso, tá? Eu peguei os principais aqui só para a gente ver como que eles pensam, né? Planeje uma economia de 15% na compra de produtos e de 30% na contratação de serviços. Ou seja, economize 15% na compra de produtos. Ó, tudo isso que eu estou lendo, eles estão fazendo na Eletrobras, tá? É por isso que deu esse apagão aí. Não estou fazendo acusação, ainda vou investigar, mas ali, com certeza, vou investigar exatamente o que aconteceu, mas com certeza, falta manutenção preventiva, e já estavam denunciando, depois da privatização eles suspenderam manutenções preventivas. Falta redundância. Redundância é você ter contingência, né? Se essa marca parar, tem que ter uma outra para entrar no lugar. Se essa linha cair, tem que ter uma outra, uma contingência, né? Uma redundância. Então falta redundância, contingência, falta manutenção preventiva e tem muito corte de pessoas, de equipamentos. É isso aqui. Planeja uma economia de 15% na compra de produtos, no caso aí, de equipamentos, e 30% na contratação de serviços. Essa é uma lógica quando eu falo da contingência. Uma empresa de segurança energética tem que ter contingência, isso é indiscutível, tá? Mas o que as empresas, quando é privatizada aqui, que a primeira coisa que o gestor entra lá, e ele já sabe disso antes de entrar, por isso que ele entra para comprar a empresa, é reduzir ao máximo de custos. Reduzir ao máximo de custos, no manualzinho deles. E aí reduzir ao máximo de custo é demitir pessoas, né? Demitir pessoas experientes, que ganham bem, que são bem formadas e, no caso, se for recontratar pessoas mais novas, com menos qualificação, que aceitam ganhar menos, né? Isso tudo faz parte desses planos, vocês vão ver que tem aqui. Comprar menos produtos, você não precisa de, que ele está dizendo aqui, né? Reduz aí a compra de produtos, você precisa de um estoque de produtos para fazer manutenção, reduz manutenção, contratação de serviços, né? Ou gastos com serviços de manutenção, como eu li ali no livro do nosso amigo Radion Chan, né? Quer maximizar lucro, não vai reinvestir na empresa, tá? Que é o que eles estavam fazendo na Petrobras, né? A Eletrobras foi privatizada, eles estão fazendo tudo isso porque agora a empresa é deles, né? É privatizada. Então a redundância precisa existir. E eu tenho um exemplo claro disso, quando eu era executivo da Xerox, aqui em São Paulo, ali em Barueri, tinha um centro de impressão que eles chamavam de Tamboré. A maior parte do que produzia ali, eu tinha uma certa responsabilidade, porque eu gerenciava o maior cliente da Xerox no mundo, que era o Banco do Brasil, e a gente fazia quase todas as impressões num centro de impressão aqui da Verbo Divino, para quem sabe ele fica na marginal ali, nesse centro de impressão em Tamboré, que é um centro gigantesco com máquinas nossas, e num centro de impressão lá no Rio. Na época imprimia boleto, talão de cheque, hoje em dia não existe mais isso.
Nesse centro de impressão Tamboré, a gente tinha redundância, ou seja, quebrasse todas as máquinas ali, tinha uma redundância para entrar funcionando paralelo. Isso custa dinheiro, mas é segurança, você vende essa segurança. Imagina, você está imprimindo os boletos de pagamento que a gente imprimia na época. A gente tinha um centro de impressão também lá no centro empresarial que fica na marginal também ali do American Express, né? A gente fazia todas as faturas da American Express. Imagina, a gente fazia todos os boletos do Banco do Brasil. Então, tá no dia de mandar o boleto para pagar, imagina o prejuízo que é para o banco se você não tiver aquilo, negócio impresso para mandar para os clientes. Então a gente tinha redundância, se tudo quebrasse ali, entrava exatamente no mesmo momento, né? Segundos depois, um minuto depois, entravam as máquinas funcionando, que tinha redundância. Isso chama segurança e, obviamente, o sistema elétrico tem que ter isso. E depois que a Xerox decidiu sair, eu era contra, né? Mas depois que eu não era mais responsável disso, acho que inclusive foi logo que eu saí da empresa também, a Xerox terceirizou isso. O que a Xerox fez? Ela parou de fazer o serviço como um todo, que a gente chamava de outsourcing, terceirizou isso para uma outra empresa e ela só fornecia máquina e suprimentos. O que a outra empresa que entrou fez? Logo que fez, acabou com a redundância. Redução de custo. Acabou com a redundância, diminuiu o custo drasticamente e conseguia extrair um lucro muito maior, maximizar o lucro. Então, isso é só para explicar. É o que eu estou lendo aqui, me alongando. Reduz a utilização de produtos comprados e serviços contratados. O manualzinho dos caras, isso aqui eu já li, né? Se você nunca demite ninguém, nunca terá uma empresa exemplar. Demita. O seu terrorismo é demitir. Demite porque todo mundo vai ficar aterrorizado ali, que pode ser o próximo a ser demitido, vai trabalhar mais, que é o que ele fala aqui. Mantenha escassos os recursos humanos. Ou seja, tenha sempre menos pessoas para trabalhar do que necessário, que aqui é a cereja do bolo. Redução de pessoal preventiva ou de emergência. Aí, esse aqui eu até saí um pouquinho do título só para vocês entenderem o raciocínio dele. Na maioria das empresas, 1/4 das pessoas podem ser reduzidas sem diminuir a produtividade da empresa. Então, o que ele está dizendo? 1/4 são 25%. Ele pode dizer que todas as empresas você pode mandar 25% das pessoas embora, que a produtividade não será afetada. Olha o que ele está dizendo. E aí ele colocou, na maioria das empresas, inclusive, 1 in 3, ou seja, 1 em 3, 33%, ou 1 in 2, ou 50%, podem ser demitidos. Ou seja, o cara chega ao fundo aqui de falar que você pode demitir metade dos funcionários. A produtividade provavelmente não vai cair, as pessoas aterrorizadas vão produzir o dobro, né, no raciocínio deles. Se demitir metade, eles vão produzir o dobro e vai suprir aquela mão de obra, aquele recurso humano que foi demitido. Então, nessa privatização, com certeza, passa por isso. Redundância, contingência, manutenção preventiva e número de pessoas trabalhando qualificadas e experientes, né? Tanto que no início do ano que teve aquele tentativa de atentado, vocês se lembram, de derrubar uma torre, a Eletrobras já privatizada, ela estava num processo de demissão de um monte de técnicos, a própria empresa privatizada voltou atrás porque ia precisar daqueles técnicos para fazer aquela parte ali que foi ameaçada, né? Então, imagine que depois, né, provavelmente foram todos demitidos, tem até reclamações, né, do sindicato ali, das demissões em massa. Por quê? Porque a empresa privada visa a maximização de lucros, então vai fazer de tudo para cortar custo e maximizar lucro. Cortar custo de redundância, cortar custo de manutenção preventiva, reter lucros, né, para reinvestir em novos projetos, distribuir dividendos, como é o que a Petrobras está fazendo. E não estou mentindo, está tudo aqui no manual deles, né? O manual dobre seus lucros, livro de cabeceira do pessoal que comprou a Eletrobras do 3G Capital. Tá ok, pessoal? É uma crítica embasada e construtiva. Se você não concorda, coloque aqui nos comentários, mas, por favor, coloque, né, argumentos inteligentes, não é só repetir o pensamento dos outros, xingar de comunista, faz o L. Você só mostra o quão ignorante é a pessoa que está escrevendo isso, que ela carece de qualquer tipo de argumento, né? É só repetição, formados aí nas faculdades do WhatsApp. Tá ok, pessoal? Aceito críticas, aceito cortar argumento, eu discuto muito com pessoas que se relacionam pessoalmente comigo, que pensam diferente, a gente discute bastante em cima de argumentos. Esse episódio. Então o vídeo de hoje fica por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.